Para comentar o desempenho das Big Techs, sobre o que esperar dos resultados da Amazon e da Apple, eu converso agora com Marcos Moreira, sócio da WMS Capital, que aparece comigo em tela? Que aparece comigo em tela. Seja muito bem-vindo, Marcos. Um prazer, como sempre, ter você aqui. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos. Marcos, esses números eles chamam bastante atenção, né? A gente tem esses resultados bastante significativos que a gente trouxe agora anteriormente aqui para a nossa audiência. O que, na verdade, me chama um pouco a atenção foi o resultado da Meta, né? Que ficou um pouco aquém das expectativas de mercado. Mas eu queria entender, assim, evidentemente, eu queria tratar de cada uma dessas empresas que publicaram e que vão publicar os seus balanços, casos da Apple e da Amazon. Mas eu queria entender exatamente o que isso significa para o setor. O que esses números eles traduzem do ponto de vista setorial? Se a gente conseguir juntar tudo aquilo e criar uma sinalização mais única de vertentes e tendências exatamente envolvendo essas empresas chamadas de magníficas. Bom, Vitor, primeiro que o mercado tem acompanhado no detalhe, né, as divulgações de resultados, visto que nós temos acompanhado nos últimos meses ganhar tração a discussão se de fato estamos em uma bolha ou não. É inegável que o lucro dessas companhias vem crescendo trimestre a trimestre. Se eu diria que talvez uma preocupação adicional que nós podemos observar nas divulgações dos últimos trimestres é um aumento também generalizado no custo e no capital que está sendo investido no desenvolvimento, né, e aperfeiçoamento de ferramentas de inteligência artificial. Então, de fato, o que nós vemos é que as expectativas de lucro que vêm sendo cumpridas e até superadas, como foi o caso da Microsoft, o caso do Alphabet também, ou seja, existia uma expectativa de receita e de lucro e elas conseguiram entregar resultados ainda melhores. Enquanto essas expectativas que já são elevadas continuarem sendo atingidas ou superadas, não temos dúvidas que essas empresas continuarão batendo recordes e recordes de capitalização de mercado, né? Nós vimos algumas empresas batendo 3 trilhões, 4 trilhões. Tivemos essa semana a Nvidia sendo a primeira empresa da história, né, a bater essa marca de 5 trilhões de dólares em valor de mercado. Então, nós diríamos que em um contexto geral, sintetizando os dados que nós tivemos até agora, sem sombra de dúvidas, o que está sustentando é essas expectativas que estão sendo superadas com relação a lucro e receita, né? Talvez o destaque negativo tenha sido a Meta. A Meta tem uma dificuldade adicional que é a falta de diversificação de fontes de receitas, né? Então, a receita predominante da Meta vem dos anúncios, né, gerados ali pelas redes sociais. Ao contrário de Alphabet, ao contrário da Microsoft, que vem não só com ferramentas de inteligência artificial, como também ferramentas de pesquisas, anúncios também que vêm superando aí as expectativas e mostrando um forte crescimento ao longo dos últimos trimestres, né? O destaque para a nuvem que nós damos vem tanto para a Azure, né, da Microsoft, que também vem sustentando crescimentos na casa de 30%, como também para o Google Cloud, que veio com crescimento na casa de 28% também. Então, até o momento, nós vemos que essa alta injeção de capital e essas apostas no crescimento de armazenamento em nuvem vem gerando ótimos resultados, tá? Então, acho que em um contexto geral foi um pouco do que nós vimos até o momento, né? Esperamos ainda Apple, Amazon, algumas outras empresas que vão divulgar os seus resultados, tá? Mas em um contexto geral, os resultados foram bons e há uma preocupação adicional com relação ao avanço da estrutura e o custo de capital dessas companhias. Custo de capital e dessa expansão do ponto de vista de investimento, Marcos, o que inclusive fez com que investidores reagissem de uma forma um pouco adversa, por exemplo, a publicação dos resultados da Microsoft, né? Eu queria entender exatamente essa tendência que a gente tem acompanhado agora dessas chamadas sete magníficas, nesses aportes tão significativos envolvendo as suas tecnologias de inteligência artificial. Você citou essa discussão acerca de uma possibilidade de uma bolha.
Mas quais os riscos dessa exposição tão grande, uma expansão do ponto de vista de investimento, de gastos tão significativos, tão onerosos, se a gente parar para pensar a curto, a médio e até a longo prazo, pensando nas características próprias de cada uma dessas empresas, né? Porque, por exemplo, a Apple frustrou um pouco, né, nesse novo sistema operacional, com a sua inteligência artificial aquém dos principais concorrentes, com essa integração, inclusive com o próprio sistema da OpenAI, com o ChatGPT. Eu queria entender exatamente isso. Como é que os investidores eles podem estar expostos a essa possibilidade de uma expansão do ponto de vista de investimento e em que pé que está cada uma dessas empresas pensando exatamente nessa corrida contra o tempo para entregar o melhor serviço envolvendo inteligência artificial? Vitor, excelente pergunta, né? Porque quando você tem uma expectativa tão elevada como o aperfeiçoamento dessas ferramentas de inteligência artificial tem gerado, você naturalmente tem um risco mais alto. O grande detalhe que nós vemos é que o que a inteligência artificial vem gerando nessas empresas, nessas magníficas de tecnologia, é uma combinação que ela é muito poderosa, porque de um lado você tem ganhos significativos de receita e do outro lado você tem também uma otimização do ponto de vista de custo, tá? Porque o que nós vemos é um alto capital que está sendo empregado aqui no curto prazo, mas isso no longo prazo pode ter uma capacidade de trazer um custo marginal para essas companhias muito baixo. Então, a médio e longo prazo, quando você vê, de um lado, receitas crescendo em ritmos mais acelerados, e de um outro lado, é uma otimização de custo, e aí eu dou um grande exemplo, que é inclusive o custo de mão de obra. Nós vimos agora recente a Amazon anunciando aí um layoff na magnitude de 14 mil, e pode chegar talvez a 30 mil pessoas. Então, um ganho com a redução de custo de mão de obra, né? Isso, consequentemente, melhora margens. Então, quando nós combinamos essas duas variáveis a longo prazo, elas têm uma combinação de que podem sustentar resultados muito positivos. Um outro ponto muito relevante, que inclusive o CEO da NVIDIA, né, o Jensen Huang, destacou ao longo das últimas semanas em alguns pronunciamentos, é que o avanço, né, e essa mudança que a inteligência artificial vem gerando, ele inclusive comparou, né, com a descoberta ali da energia elétrica, da internet, que de fato é uma mudança significativa, uma mudança de paradigma para a sociedade, e essa mudança ela vai ser necessário ser desenvolvidas, por exemplo, não apenas data centers, né, mas AI data centers, né, ou seja, data centers que são totalmente reformulados e com estruturas que, por natureza, têm um custo mais elevado, tanto com relação a armazenamento, a custo de energia para um alto processamento dos computadores de alta performance, né, que são necessários dentro desses data centers de inteligência artificial. Então, o que nós estamos vendo é um alto investimento em infraestrutura, e que esse investimento ele tem que ser acompanhado de um retorno também elevado a médio e longo prazo. À medida que esses retornos estiverem acontecendo, nós acreditamos que a discussão se há ou não uma bolha, ela vai perdendo um pouco de força, tá? Então, de fato, nós estamos em um momento de muitas expectativas. É importante monitorar o caminho que essas empresas estão seguindo, né? Haja vista o que aconteceu com a Meta com relação ao metaverso, né? Que foi também uma mudança que exigiu um investimento elevado, mas que frustrou as expectativas. As nossas projeções indicam que para a inteligência artificial, como nós vemos uma mudança estrutural, né, do ponto de vista de custo, de receita e de entrega de experiência dessas empresas, nós acreditamos que temos sim motivos e fundamentos que sustentam aí esses valuations mais elevados, né, e esses lucros também mais elevados da companhia. Mas, sem dúvidas, precisamos monitorar de perto o avanço, principalmente do capital que está sendo
empregado aí a curto e médio prazo, tá? Mais especificamente. Pensando num cenário geopolítico, a gente tem visto essa corrida em torno das melhores soluções, das melhores tecnologias e dos avanços mais rápidos e efetivos das tecnologias envolvendo inteligência artificial, principalmente nessa nova Guerra Fria que a gente vive entre Estados Unidos e China. Com esse desafio do ponto de vista estrutural sobre o qual você comentava, da infraestrutura oferecida pelos data centers, a capacidade essas novas tecnologias serem processadas, serem oferecidas com uma escala relevante. Pensando no cenário geopolítico, nesses desafios que ainda se impõem para o desenvolvimento de novas IAs, super IAs. Eu confesso que eu sou até um pouco arcaico em relação a isso, sou ainda da época do iPod. Eu queria entender exatamente como é que essa implicação, principalmente pensando do ponto de vista geopolítico, a limitação de envio de chips da China, a NVIDIA também com limitações de enviar determinados chips para a China, como é que esse ambiente ele impacta as perspectivas para as chamadas Sete Magníficas? Vitor, impacta e muito, tá? Porque em um mundo onde discute-se, né, o conceito de winners takes all, né, ou seja, as grandes ganhadoras, vai atrair toda essa mudança e surfar de maneira mais eficiente essa mudança que nós estamos vendo aí com inteligência artificial, à medida que há interdependência entre essas companhias, nós vemos a possibilidade de um risco maior envolvendo esses conflitos geopolíticos, tá? Acho que um grande exemplo que nós vemos é o que está acontecendo com a NVIDIA. A NVIDIA, como eu disse anteriormente, ultrapassou a marca de 5 trilhões de dólares em valor de mercado, mas algo que nós observamos é que o mundo que está buscando aperfeiçoar e desenvolver ferramentas de inteligência artificial precisam dos chips produzidos pela NVIDIA. Nós fazemos uma comparação, né, com a época da corrida do ouro na Serra Pelada, né? A NVIDIA seria, por exemplo, a empresa que fornece ali a pá, né, a picareta, e para você poder explorar ouro naquela época, você precisava dessas ferramentas, né? Então, à medida que há uma interdependência dessas empresas, nós acreditamos que esse risco ele nunca vai sair do radar e ele pode ser cada vez mais significativo. No entanto, que quando nós observamos de um lado Estados Unidos e do outro China, há invariavelmente um objetivo de tentar reduzir a interdependência desses dois países. Tá? Então, de fato, esse é um risco importante que nós vemos, porque à medida que a inteligência artificial ela passa a ser fundamento das principais fontes de receita dessas companhias, ganha-se cada vez mais atenção, né? E é necessário um monitoramento ainda de perto para evitar qualquer riscos de falta de chips, de falta, por exemplo, de semicondutores, de falta de insumos necessários para manter o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dessas ferramentas. Nós fazemos uma comparação, por exemplo, entre a OpenAI, né, do ChatGPT, que inclusive o ChatGPT tem sido utilizado como um ótimo mecanismo de buscas, né, que talvez seja o ponto-chave do Google. Então, existia uma expectativa que o ChatGPT poderia tirar receitas de anúncios da Alphabet, né, da detentora do Google. Não foi o que nós vimos, né? E aí, por outro lado, a Alphabet vem divulgando, né, investimentos elevados para melhorar a experiência de navegação tanto no Google quanto no YouTube também, que é um ótimo sistema de navegação, né, para o usuário. Então, sem sombra de dúvidas, todas essas variáveis e essas interdependências que vão acontecendo com o passar do tempo pode sim agravar esse risco, e até o momento nós vemos a NVIDIA sendo a principal ganhadora dessa nova corrida do ouro aí na geração da inteligência artificial. Pensando não no uso da IA, como por exemplo para oferta de publicidade programática, né, de uma otimização exatamente de formas de se capitalizar esses negócios, eu queria entender do ponto de vista prático. Por exemplo, você citou o ChatGPT sendo utilizado como um mecanismo de buscas, por exemplo, que poderia
ser algum tipo de ameaça para as receitas do Google com publicidade. Só que até onde eu sei, eu acredito que o ChatGPT ele não ofereça para o usuário final, que está ali conversando com a máquina, com inteligência artificial, uma publicidade, pelo menos de forma escancarada. Queria entender exatamente como é que as empresas elas têm. Eu citei o ChatGPT especificamente, mas queria entender como essas empresas têm capitalizado os seus negócios, principalmente com o uso do usuário final desses recursos, desses novos softwares que envolvem inteligência artificial. Na verdade, Vitor, quem tem a maior capacidade de prender a atenção do usuário, né, consegue faturar mais com isso. Então, por exemplo, o ChatGPT ele passou a ser uma alternativa, ao invés de colocar uma pesquisa ali no Google, você vai no ChatGPT. Então, naturalmente, você tira usuários do Google e envia usuários para o ChatGPT. À medida que o Google perde usuários, perde, né, e diminui o número de pessoas pesquisando simultaneamente no mundo, há uma expectativa que o poder de monetização desses anúncios ele possa ser reduzido. Por isso que abre espaço para um senso de urgência, talvez uma guerra, né, que o Google precisa de fato aperfeiçoar experiências para que não percam usuários para outros mecanismos de busca, outros mecanismos de pesquisas, tá? Então, no final das contas, nós vemos essas companhias disputando a atenção do usuário. Essa atenção faz com que usuários estejam mais propensos a consumir, a clicar naquele anúnciozinho que aparece lá na tela do seu computador quando você está navegando em algum site, em alguma plataforma. Então, à medida que essas plataformas têm uma alta capacidade de conversão, de atrair novos cliques, proporcionalmente, isso pode elevar o custo dos anúncios nessas plataformas. Então, o Google vem colocando, por exemplo, o Gemini integrado em alguns sistemas de pesquisa e de busca, né? Então, essa, inclusive, nós vemos como um dos principais diferenciais da inteligência artificial, não como ferramenta final, mas como um meio que pode aumentar receita, otimizar custo e as empresas consigam produzir mais, cada vez se dispondo de menos e de maneira mais rápida, né? Então, as empresas que conseguem extrair esses fatores da inteligência artificial para melhorar e aperfeiçoar os seus processos, invariavelmente serão as empresas que, na nossa visão, serão mais vitoriosas quando nós olhamos a médio e longo prazo. Um exemplo que nós gostamos de utilizar é da energia elétrica, né? Imagina, as empresas talvez que mais ganharam com o surgimento da energia elétrica não foram as empresas de transmissão e geração. Mas, por exemplo, Vitor, você já experimentou tomar uma Coca-Cola quente? Imagina a É Coca-Cola pena. sem energia para gelar, né? Para você tomar uma Coca-Cola gelada. Então, nós vemos que quem será, por exemplo, a Coca-Cola, só que da inteligência artificial, que vai se beneficiar não como produto fim, mas aperfeiçoamento do produto meio, tá? Tá certo. Vamos descobrir quem que vai ser a Coca-Cola da IA. A gente, evidentemente, vai precisar de você para isso, Marcos. Então, fica o convite aqui para as próximas oportunidades. A gente conversou com o Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. Muito obrigado, Marcos, pela disponibilidade de a gente destrinchar as contas das 7 magníficas. Obrigado mais uma vez, Vitor, pelo convite. Até Ótimo dia para mais. Para vocês. você também, querido.